Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Questão de Ordem. E o tema do dia é Direito Tributário. E quem participa conosco é a doutora Rosane Danilevich, ela que é especialista em Direito Público, mestre em Direito do Estado pela PUC do Rio Grande do Sul, advogada e também professora. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite. Doutora Rosane, vamos começar então falando um pouquinho sobre a prova desta última segunda fase do exame de ordem sobre direito tributário. Vamos começar pela peça. Qual que foi aí a temática? O que a prova cobrou do examinando da examinanda? A prova cobrou um mandado de segurança coletivo preventivo, né? Foi uma peça que eu considero fácil, tendo em vista que o enunciado da questão apresentou todos os elementos que indicavam ao examinando qual seria a medida judicial cabível. E como essa peça, esse mandado de segurança coletivo, é usado normalmente no dia a dia do advogado e da advogada tributarista? O profissional que atuar para uma associação, para um sindicato, ele provavelmente impetrará um mandado de segurança coletivo. E a senhora falou na sua primeira resposta que o enunciado tinha todos os elementos que o examinando ou a examinanda precisava. A senhora considera então que foi uma prova fácil? O enunciado da questão realmente trouxe todos os elementos capazes, né, de indicar ao examinando que se tratava de mandado de segurança coletivo. A prova foi muito bem redigida, foi clara, não havia elementos que pudessem causar alguma dúvida. E vamos então agora falar sobre as questões discursivas. A primeira tratou sobre o quê? O ISS e o ICMS, né, que seria o caso de o examinando lembrar que a matéria é simulada, né, onde haveria, no caso de prestação de serviços juntamente com fornecimento de alimentos em restaurantes, bares e similares, a incidência é a do ICMS e não do ISS. Questão já tranquila no STJ, com matéria simulada. E a segunda questão? Eu já consideraria de nível médio em razão do tema, né, que seria o ICMS e a substituição tributária, né? Mas também o examinando bem preparado conseguiria responder com facilidade. E as outras questões discursivas? A terceira questão, eu considero ela como fácil, ela tratou sobre constituição do crédito tributário e a denúncia espontânea, né? Também com os dois questionamentos exigiam um conhecimento de súmula do STJ. A senhora falou aí sempre de súmulas. As súmulas foram cobradas então muito nessa prova? Sim, nessa prova houve muita exigência de súmulas. Como a senhora disse, todas as matérias já analisadas pelo STJ e o estudante que ficou atento ao edital ficou tranquilo? Tranquilamente. E no caso, quando se prepara para a prova, examina as súmulas, né? E aí com isso ele vai preparado para a prova. E a última questão então discursiva, como que a senhora avalia esta questão no dia a dia do advogado e da advogada tributarista? Essa questão ela tratou sobre isenção, caso de contribuinte portador de moléstia grave, e a apresentação de laudo oficial para a obtenção de isenção pelo Poder Judiciário, matéria também simulada pelo STJ, de que não há necessidade de apresentação de um laudo oficial. E a sua conclusão como advogada da área? É uma prova fácil, uma prova completa que atende aí as questões que o advogado tributarista, a advogada tributarista, aquele examinando, aquela examinanda que quer seguir essa área, ele precisa estar atento aí a todas essas questões? Com certeza. A prova ela foi bem completa, né? Como eu já falei antes, ela foi bem elaborada e realmente eu acho que a prova ela atendeu os objetivos do exame de ordem, que é exatamente verificar se o bacharel em direito, ou até mesmo o acadêmico, né, estaria apto ao exercício da profissão. Então, doutora, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço. Tchau e até o próximo programa.